Olá, bom, eu sou Odair Comin, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica e essa é a primeira live que eu estou fazendo aqui no TikTok, então aguardando as pessoas que estão chegando e o tema da live será sobre emagrecimento, né, emagrecimento definitivo e principalmente pensando no emagrecimento pela mente, né, ou seja, as diferentes estratégias mentais, emocionais para que você possa emagrecer de uma forma saudável, né, fazendo escolhas saudáveis, né, principalmente rompendo, né, com muitos protocolos mentais, né, que por vezes te levam a ter um tipo determinado, né, de alimentação. Diz a tudo que você viveu na sua infância. Assim, quando eu emagrecer, né? Ou seja, esse é um protocolo mental que por vezes você não percebe, mas você está repetindo. Esse emagrecer, ele está muito mais no futuro. Então, tindo no seu dia a dia, você joga o seu emagrecimento para o futuro. E se você joga para o futuro, obviamente ele não acontece no presente. Simples assim, né? Quer dizer, o seu cérebro ele não se prepara realmente para esse emagrecimento no presente. Então é sempre jogando essa possibilidade para o futuro. Então é extremamente importante que você se coloque no presente, que você faça escolhas no presente e realmente comece a agir frente a essas escolhas do presente. Outra crença, outro protocolo que existe é preciso comer isso. Né? Quando você coloca essa coisa da necessidade de comer algo específico, né? Aí eu gostaria de distinguir entre a fome, né? A fome que é do corpo, né? E a vontade de comer que é da mente. Ou seja, o corpo ele precisa, obviamente, de alimentos para trazer energia, né, para o seu dia a dia, para fazer as suas coisas e tudo mais, mas a vontade de comer ela é muito mais mental. Então, por vezes, você come muito por emoção. Então, seja por estresse, por ansiedade, por tristeza, por nervosismo, enfim, diferentes podem ser os motivos, né? Você pode estar feliz, pode estar triste. Então, diferentes são os motivos que te levam a comer. Então, são experiências que você tem no seu dia a dia que, por vezes, estão muito mais ligadas à mente do que ao corpo, realmente. E você precisa distinguir o que é do corpo, né? O que é o corpo tem a necessidade de se alimentar e o que é da mente, porque tudo o que é da mente você precisa tratar com a mente. Quer dizer, se você está ansioso, você precisa buscar formas de ficar tranquilo a partir da mente e não comendo, por exemplo. Se você está triste, da mesma forma, você precisa trabalhar isso dentro de você e não buscar no alimento, porque o alimento ele não vai te dar a resposta do que você precisa, seja para ansiedade, para depressão, ou para tristeza, ou por um momento que você está se sentindo rejeitado ou frustrado, por exemplo. Então, é extremamente importante você distinguir o que é fome do corpo e o que é fome da mente. E obviamente ter essa consciência e tomar e fazer as melhores escolhas aí no seu dia a dia. Outro protocolo importante é você dizer hoje eu mereço, né? Ou é só hoje. Quer dizer, na medida em que você tem esse tipo de protocolo, a tendência é que você, obviamente, o mais provável é que você não está falando isso pela primeira vez. Você talvez já tenha falado isso outras vezes, do tipo, é só hoje. Só que isso se torna um padrão e você não se dá conta. E você começa a repetir isso. Então, você acaba usando essa frase todos os dias. Então, é só hoje, vou comer, é só hoje. Só que, na verdade, você cria esse protocolo mental, esse bolo, esse chocolate, ou esse salgado, enfim, e você continua repetindo isso todos os dias e você não se dá conta de que você faz isso. Então, tudo o que você precisa realmente mudar, se transformar, você precisa dar prioridade, você precisa colocar em primeiro plano para realmente você conseguir fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo é importante, né?
Porque quando você joga qualquer coisa para o futuro, para segunda-feira ou para a próxima semana, a tendência é que o seu cérebro olhe aquilo como não uma prioridade. E você precisa, quando você quer estabelecer, quando algo é importante para você, você precisa mostrar para a sua mente, para o seu cérebro que aquilo é importante. Então você precisa começar hoje a fazer o que você precisa fazer e não deixar para a próxima semana. Por vezes, no início, claro, é difícil você fazer algo pela primeira vez, né, você sair da sua zona de conforto, mas a tendência, depois que você começa a fazer isso, a tendência é que o seu cérebro veja aquilo como algo importante, como algo prioritário, e aí comece a criar estratégias para que isso se torne uma rotina, se torne um novo protocolo, né? Porque não é uma questão de você não ter protocolos, você precisa de protocolos. Só é uma questão de você ter protocolos saudáveis, né? O seu cérebro, ele sempre vai buscar o padrão, o protocolo. A questão é qual é o padrão que você vai estabelecer para que realmente aquilo se torne uma rotina no seu dia a dia e seja algo saudável, né? Bom, então a live de hoje é sobre o emagrecimento definitivo, principalmente pensando na parte mental. Então, obrigado a todos que estão acompanhando. Se você tiver perguntas, você pode deixar aí as suas perguntas em relação ao tema sobre emagrecimento, se você tem alguma dúvida em relação mesmo a hipnose, né? Então, eu sou psicólogo, sou hipnoterapeuta, e tudo que você tiver, qualquer dúvida, você pode escrever aí que eu vou respondendo também, e é bacana a gente poder interagir aqui com todo mundo. E o tema de hoje, então, são os protocolos mentais que se criam aí na vida, né, no dia a dia, e que te levam a ter por vezes, um tipo de alimentação, uma relação com o seu corpo que por vezes não é saudável. Outro protocolo que normalmente as pessoas têm é: não vou comer, estou de dieta, né? É interessante pensar, né, que a dieta, por vezes eu até não concordo muito, né, com a ideia de dieta, né, porque quando os meus pacientes eu sempre coloco, por exemplo, vem na clínica, quando eu faço atendimentos online também, essa questão de que se você não for capaz de fazer isso, né, por um longo período, ou até mesmo pela vida toda, o ideal é que você nem comece a fazer, né, porque a dieta é muito aquela ideia de que você, digamos assim, é como se você fosse jogado para baixo da água, por exemplo, e você não vê a hora de sair e respirar, né? Da mesma forma, quando você fala eu estou de dieta, não vou comer isso, o que você está dizendo para a sua mente, para o seu cérebro, é que quando você terminar a dieta, você vai então poder comer, né? É só uma questão de tempo, né? A dieta é só um período que você estabelece que você não pode fazer alguma coisa. Mas quando esse período acaba, você volta a fazer aquilo que você fazia antes. Então, a ideia da dieta é muito isso, né? Ela tem um tempo determinado. E o ideal é que você realmente tenha uma reeducação alimentar, que você comece a se alimentar de uma forma saudável, de uma forma diferente, e isso possa transcorrer, né, pela sua vida. Então, é uma mudança realmente na forma de pensar, é uma mudança num nível bastante profundo que precisa acontecer para que você possa realmente estabelecer uma nova relação com a sua mente e com os alimentos, né? Outro protocolo que eu até chamo de matemática perversa é essa ideia de perder calorias, né? Quando você tem essa ideia de perder ou ganhar calorias, você cria exatamente essa matemática perversa no sentido de que, por exemplo, você diz, não, eu comi, então preciso correr, ou eu corri, agora eu posso comer. E você fica nessa gangorra, né, de ganhar e perder calorias. Você não pode, na verdade, estabelecer uma relação com as calorias. Você precisa estabelecer uma relação com uma alimentação saudável e que se mantenha saudável, independente de você ter ido para a academia
ou corrido, ou feito qualquer outra atividade, ou por vezes, claro, você pode sair um pouco da sua rotina alimentar, no final de semana, por exemplo, você comer alguma coisa mais calórica e tudo mais, isso não há problema. A questão é quando isso se torna uma rotina, se torna um padrão no seu dia a dia, né? Quando você, sei lá, comer uma pizza, uma massa, quando isso for uma exceção, não há problema algum. A questão é quando isso se torna realmente algo corriqueiro, algo da sua rotina. Então a ideia é que você não estabeleça essa relação com calorias, e sim, obviamente, com uma alimentação saudável, né? Porque senão o tempo todo o que você está dizendo para a sua mente, para o seu cérebro, é exatamente isso, que é simplesmente você corre e você pode comer, você come e você vai ter que correr. E o tempo todo você fica nesse tipo de movimento e nunca consegue realmente estabelecer uma alimentação saudável a longo prazo, né? Digamos assim, né? Outra coisa que a perda de peso, né, ou a alimentação é uma pauta, né, muito frequente, né, nas conversas, né? As pessoas falam muito sobre isso e por vezes elas até criam desculpas para si mesmo, né? Hoje eu estou comendo isso, não deveria comer, mas vou comer só hoje. Então, realmente isso também não é interessante, né? Porque você precisa estabelecer uma relação consigo mesmo, independente do outro, né? E sempre buscando, claro, uma alimentação saudável, né? Outra coisa que é bastante complicada também é a própria relação com a balança. Você fica muito dependente dessa relação com a balança. Porque na medida em que você realmente estabelece uma alimentação saudável e conduz isso no seu dia a dia, é natural que você vai conduzir o seu corpo para um peso ideal, para uma forma ideal. Então, é sempre a relação que precisa ser estabelecida, é sempre com o seu próprio corpo, é sempre com a sua mente, é sempre com o alimento em si, e não com algo externo, não com o olhar externo. É sempre precisa ser uma relação de si para consigo mesmo. Outra coisa também que é um protocolo mental, um padrão, é do tipo, eu vou tentar emagrecer, né? E quando você diz isso, né, quando você vai tentar emagrecer, você está, digamos assim, comunicando algo frágil para a sua mente, né? Não é uma questão de tentar, é eu vou emagrecer, eu quero emagrecer. Então você precisa queimar pontes com o que era antes, né? Com o tipo de vida que você levava antes. E você precisa realmente assumir isso, você precisa agir frente a esse desejo, a essa vontade. Então você não pode ser fraco em relação àquilo que você está comunicando para a sua mente. Você precisa comunicar algo que realmente faça sentido, algo realmente forte, e você precisa demonstrar isso com atitudes, né? Porque o nosso cérebro, obviamente, que ele não é bobo, não adianta você falar algo e não fazer algo na sequência. Então você sempre precisa, cada palavra, né, cada conceito que você estabelece, precisa ser seguido de uma atitude, de uma ação. E é isso que vai fazer realmente a diferença no seu processo de emagrecimento, é a sua atitude. Outro protocolo é eu espero emagrecer, né? Então, se você espera, significa que está no passado, significa que você não está fazendo nada nesse momento, no presente. Então, você precisa ser ativo no processo, extremamente ativo, né? E não é uma questão de esperança, porque normalmente a esperança, o que você está dizendo, né, para a sua mente, para o seu cérebro, é que a esperança ela não depende de você, depende de algo que está fora de você. Então você precisa assumir essa responsabilidade, né, pelo seu processo de emagrecimento, e você precisa fazer isso agora, hoje, né? Você precisa colocar isso como prioridade, porque toda vez que você coloca algo como prioridade para a sua mente, para o seu cérebro, ele começa a traçar estratégias para tornar aquilo uma realidade, porque ele percebe que aquilo é importante para você. Agora, se você diz que vai começar amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, o que você está dizendo para o seu cérebro é que aquilo não é importante, então ele não vai fazer esforço nenhum para que realmente aconteça.
Então, quando você estabelece qualquer tipo de objetivo, não só emagrecer, não só fazer exercício, não só ter uma alimentação saudável, você precisa mostrar com atitudes que você realmente quer aquilo. Você precisa começar a fazer, né? Dar o primeiro passo. E isso realmente fará toda a diferença para que aquilo se torne realidade realmente. Então, era basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje nessa primeira live aqui no TikTok. A ideia é sempre poder estar fazendo novas lives e sempre dentro desse assunto do emagrecimento, que é a audiência principal aqui no TikTok, os conteúdos que eu tenho postado aqui sobre emagrecimento. Lembrando que eu também tenho então o canal no YouTube, que são sessões de hipnose, são sessões maiores que você pode ouvir e vão te ajudar nesse processo de emagrecimento, né, o emagrecimento pela mente, realmente. Então, o meu canal no YouTube, que é o Meditos Brasil, você pode acessar lá, tem inúmeras sessões de hipnose que vão te ajudar nesse processo. Também lembrando que, né, eu sou psicólogo, sou hipnoterapeuta, então também faço tratamento, né, tratamento online. Se você, de repente, tem algum interesse, tanto nessa área do emagrecimento, né, que eu tenho especialidade, então são as pessoas que me procuram, né, que buscam, né, o emagrecimento. Tem as sessões personalizadas também, que é uma sessão específica em áudio que eu faço. Olá, boa tarde, a Anne entrou aqui, a Anne Nogueira. Então, hipnose são gratuitas, também tem o tratamento online, que tanto no canal do YouTube, que são sessões de eu sou psicólogo, então faço também os atendimentos voltados, né, para a questão do emagrecimento, e também tem um pacote que é o Emagrecer Definitivo, que são 14 sessões de hipnose com esse objetivo, e tem a promoção para todos os que seguem no TikTok. É só você ir na bio e acessar o link lá, e depois, se você quiser adquirir o pacote, tem 50% de desconto colocando exatamente o cupom TikTok. É só escrever na parte do cupom de desconto a palavra TikTok e você terá 50% de desconto nesse pacote. Então acaba sendo interessante também para todos que de repente, né, buscam na hipnose o objetivo, né, que tem como objetivo emagrecer. Então, basicamente era isso que eu gostaria de compartilhar. Obrigado a todos que participaram aqui da live, que acompanharam. Eu sempre estou postando conteúdos novos aqui no TikTok, também nas minhas outras redes sociais também, no YouTube, podcast, no Instagram, enfim. Mas sempre tem conteúdo interessante aí que vocês podem acompanhar, sempre buscando, né, o fortalecimento emocional, diferentes conteúdos para superar questões emocionais também, para lidar melhor com as suas emoções, para superar, né, dificuldades, problemas emocionais e tudo mais. Então, todo esse conteúdo que eu posto aí nas minhas diferentes redes sociais sempre tem esse objetivo, né, de trazer saúde mental e ao mesmo tempo, munir as mentes e cérebros aí com ferramentas emocionais. Então, era isso. Obrigado a todos que acompanharam. Essa foi realmente a primeira live, então, a partir das próximas, a tendência é trazer conteúdos, sempre conteúdos novos, enfim, dentro do tema do emagrecimento, ou por vezes de outros temas também ligados à questão do fortalecimento emocional. Aqui a Anne está enviando uma pergunta: quando temos dificuldade de emagrecer é por questão emocional? Então ela pergunta. Obrigado pela sua pergunta. Normalmente sim, né? É claro que por vezes você pode ter alguma coisa física, né? Mas isso certamente será detectado, né? Se você fizer um exame, um endócrino, algo nesse sentido. Mas a grande maioria das vezes, eu diria que muito mais de 90%
da razão, né, das pessoas terem dificuldade de emagrecer é emocional. Então é sempre interessante fazer todo um mapeamento, né, quando você busca uma ajuda emocional, por exemplo, fazer todo um mapeamento para tentar entender como funciona o seu emocional, qual é a relação que você tem com o seu próprio corpo, a relação que você tem com os alimentos, como era tratado a questão da alimentação na sua infância, se de repente por vezes você era obrigado a comer uma determinada quantia, se tinha que limpar o prato, por exemplo. Então são várias questões. E aí, claro que toda a gama de emoções também, né? Às vezes você pode comer por ansiedade, por tristeza, por estar magoada, por estar infeliz com alguma situação, por se sentir rejeitada. Então são inúmeras questões emocionais que levam a essa dificuldade de emagrecer e de romper com os padrões que você tem, né? Com os protocolos mentais que você tem ligados à alimentação. É claro que cada caso é um caso, obviamente, único e por isso que é preciso fazer todo esse mapeamento, né? Mas se você buscar, né, isso dentro de você, por vezes você vai estar encontrando as razões, né? A Anne enviando aqui outra pergunta, a importância de ter motivação. É interessante, Anne, essa parte da motivação, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante. Porque assim, basicamente a nossa mente, a motivação, ela não vem por natureza, né? Nós não somos motivados por natureza. Tem algumas coisas que nós somos motivados por natureza. E eu vou te falar duas que têm a ver, obviamente, com o tema de hoje do emagrecimento. Duas motivações que são por natureza, tem mais do que duas, mas eu vou citar duas. Dormir e comer. Dormir e comer são duas motivações que vêm por natureza, né? Você simplesmente chega um momento que você sente fome e você vai comer, né? Você vai estar motivado a comer porque você está com fome, e se você está cansado, você estará motivado a dormir, a descansar. E essas duas coisas, na verdade, jogam contra o processo de emagrecimento, né? Porque se o comer vem por natureza, o não comer, ou seja, evitar a comida, é um esforço. Se fazer exercício, por exemplo, ou dormir vem, né, é uma motivação natural, o fazer exercício é algo que você precisa ir contra, né, esse processo de relaxamento, de descanso. Então, por vezes, você prefere ficar lá na cama descansando ou dormindo de manhã e não levantando para fazer um exercício, por exemplo. Então, nesse caso, Anne, a motivação no processo de emagrecimento precisa ser combatido com uma ação, né? Comer é prazeroso, sem dúvida, né? E por vezes comer coisas não saudáveis, né? Por vezes é ainda mais prazeroso. Então o que você precisa fazer é mostrar para a sua mente, mostrar para o seu cérebro que comer coisas saudáveis também pode ser prazeroso. Só que você precisa agir, você precisa colocar em prática. No momento que você decidir se alimentar de uma forma saudável, você já precisa colocar isso em prática. Porque quando você dá esse pontapé inicial, a informação que você está enviando para o seu cérebro é: bom, a Anne está falando que isso é importante para ela, né? Que, sei lá, comer manga é importante para ela, que comer uma salada é importante para ela. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai começar a criar estratégias para que aquilo se torne algo saudável para você. E aí, saudável e prioritário, importante para você. E aí você começa a criar um novo protocolo mental, um novo padrão mental. Então, coisas que nós não temos motivação por natureza, nós temos que forçar isso acontecer para que o seu cérebro comece a aceitar isso como algo natural. Tem mais uma colocação aqui. Então, a motivação que tive foi de um amigo, o incentivo foi muito importante para mim. Legal, acho que isso também é bacana, né? Mas perceba, a motivação foi, digamos assim, teórica para o outro, mas foi ativa para você. Então, você precisa se colocar em movimento, você precisa agir, né? Então, sempre, claro,
quando você tem alguém para te ajudar, para te, né, para te trazer, né, confiança, como você está falando aqui, que você mostrando que você é capaz de alcançar, isso ajuda muito. Mas é a sua atitude que vai realmente fazer a diferença. Porque se você ouvir, né, isso do seu amigo, ou você mesma falar, não, pô, legal, ok, mas não fazer nada, né, essa motivação ela não se tornará energia, né, ela não te colocará realmente em movimento. Então é sempre importante que você mostre, né, para o seu cérebro que aquilo é uma prioridade para você. E você só vai mostrar que aquilo é uma prioridade para você quando você agir, quando você mostrar com atitudes que aquilo é importante. Então, se você decidiu fazer caminhada, exercício, academia, é hoje. No máximo amanhã você já precisa começar a fazer. Se você decidiu que você precisa se alimentar de uma forma saudável, você tem que começar a fazer isso hoje, no máximo amanhã. E por vezes você não precisa fazer uma transformação na sua vida. Você pode incluir pequenas coisas, né? Um alimento hoje, outro alimento amanhã, e daí aos poucos você vai subtraindo aqueles que não são saudáveis, mas você precisa mostrar para sua mente, para o seu cérebro que aquilo é prioridade, e aí sim, isso começa a ganhar força e o seu cérebro mesmo vai te... Então é isso. Obrigado a todos e até a próxima.